Fala pessoal, aqui é o professor Inácio Almeida, professor de arquivologia, aquele professor que fala para você, cola em mim que é sucesso. Estamos chegando no nosso fim de curso de resolução de questões para a EBSER, banca IBFC. Estamos agora na nossa quarta e última aula. Espero que você, minha querida concurseira, meu querido concurseiro, meu querido aluno, minha querida aluna, esteja aprendendo realmente arquivologia e observando que a arquivologia é uma coisa, uma disciplina, é algo muito simples, certo? E dentro dela existem nuances, aspectos, coisas bastante normais do nosso cotidiano e que podem ser aprendidas de forma bastante simplória. Produzimos esse material exclusivo para a EBSER, exclusivamente com a banca IBFC, para resolver questões desta banca, justamente porque respeitamos você, tá bom, querido aluno? Agradeço muito a produção, ao curso Jean Diniz Cursos Online, uma grande produção, vocês não imaginam como foi prazeroso trazer para vocês esse conteúdo, tá? Tá parecendo já que eu tô fazendo o final da... Parecendo não, já estou fazendo, né? O final da nossa fala, certo? Porque, né, no final teremos uma surpresa. Então, já me encerro aqui, agradeço a produção aqui do Jean Diniz Cursos Online, ao grande Richardson, produtor, e às demais pessoas que fazem parte, corroboram com essa grande equipe, e vamos resolver as questões que faltam. E faltam muitas questões pra gente, inclusive hoje tem legislação arquivística, hein? Temos também tabela de temporalidade e catalogação. Conteúdos que até quem já é arquivista acha meio chato ou complicado para se resolver provas de concursos públicos, tá bom? Eu vou aqui iniciar a resolução de questões para vocês e pedir pro meu faixa colocar aí na tela. Obrigado, meu faixa. Foi desenrolado demais. Então, vamos aqui ver a canetinha como é que tá. Canetinha de ouro, muito bem. Vamos começar com a questão de tabela de temporalidade. Meu querido aluno, minha querida aluna, primeiro, você for fazer eu rio porque eu já sou professor há muitos anos e a gente escuta muita coisa engraçada. Muita gente fala o seguinte assim: professor, eu estudei a tabela de temporalidade de tal instituição. Ele vai fazer o concurso da UFRJ. Então, para ser para a parte administrativa, vai cair arquivologia, vamos dizer assim. E ele foi estudar a tabela de temporalidade que existe na UFRJ. Minha gente, pelo amor de Deus. A tabela de temporalidade, ela não é universal. Ela vai variar de instituição para instituição, certo? Então não precisa você estudar ela. O que eu quero que você saiba, anota aí, ela não é universal. Ela varia de instituição para instituição. Uma média base é de 4 anos, um arquivo como corrente, para depois ou ele passar para a fase intermediária, ou ele ser eliminado ou se tornar permanente, tá? São coisas básicas. Quem define a tabela de temporalidade são os arquivistas e pessoas das áreas afins, por exemplo, se são arquivos de direito, são pessoas da área judiciária ou da área de direito, se for um caso de uma universidade, uma instituição desse cunho, juntamente com historiadores, arquivistas. Então, é outra coisa que eu quero que vocês entendam. A tabela de temporalidade, ela é utilizada justamente em 2 fases, tá, gente? Na fase primeira ou primeira idade, que é chamada de arquivos correntes, e também na segunda fase, a segunda idade, né, que é chamada de arquivos permanentes. A tabela de temporalidade ela não é utilizada, anota aí, na terceira fase ou terceira idade, na fase permanente, porque eles são, como eu falo, são arquivos Wolverine, Highlanders, são imortais, eles não deixam de existir, então não vai precisar de tabela de tempo, daí o nome temporalidade, para se prescrever, para prescrever. Então a tabela de temporalidade, ela vai fazer com que o teu documento prescreva ou ele passe para guarda permanente ou ele seja eliminado, num caso assim, e é assim que ele é regido. Vamos resolver a questão sobre ela, tá? Da IBFC, da banca IBFC. Sobre a tabela de temporalidade, assinar a alternativa correta. A tabela de temporalidade é universal. O professor falou isso agora, é verdade. Não varia
em suas características específicas de instituição para instituição. Eita. Até a vírgula tá certa. A tabela de temporalidade é universal. Pegadinha de novo, galera. A tabela de temporalidade não é universal, como falei para vocês. Ela varia de instituição para instituição. Beleza. A tabela de temporalidade da UFRJ é uma, da USP é outra, e assim sucessivamente. Da EBC é uma, da UFPE é outra, e assim sucessivamente, tá bom? Ela não varia em suas características específicas de instituição. Poxa, a questão é totalmente oposta, essa alternativa A. A tabela de temporalidade, ela não é universal, desculpa, gente, e ela varia sim suas características de instituição para instituição. Então, risca aqui a alternativa A, não é a bichinha aqui, essa coisa linda. Letra B, quem formula as tabelas de temporalidade são apenas os arquivistas. Não, eu falei aqui na minha explanação que também pessoas especializadas nas suas áreas são responsáveis pela tabela de temporalidade, sim. Então, risca. C. A tabela de temporalidade é utilizada com bastante frequência por instituições privadas. Eita, que essa alternativazinha aqui, deixa eu voltar. Essa alternativazinha aqui, ela é faceira. Como diria um amigo meu, cantor. Ela é faceira. Ela é faceira. Gente, você troca isso por pública, certo? Pública. As instituições privadas, elas não vão ficar muito linkadas ou ligadas à tabela de temporalidade. Quem mais se deve, vamos dizer assim, com afinco, ficar ligada à tabela de temporalidade são as instituições públicas. Então vai aí nascer e dá uma corrigidazinha, porque ela está toda correta, com exceção da palavra privada. Então você coloca instituições públicas. Corta ela. Faceira, faceira, faceira essa alternativa. Então, letra D. Vamos ver aqui. Os prazos de guarda das tabelas de temporalidade são divididos nas fases. Corrente, ok. Intermediária, tá certo. Permanente, não. A fase permanente, que é a primeira fase ou terceira fase, de valor secundário, é imprescritível. Não tem validade, meu querido aluno, meu querido concurseiro. Então a alternativa está incorreta. Letra E, sobrou ela então, vamos ver. As tabelas de temporalidade estão pautadas na transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos. Certa resposta! Então, alternativa correta, letra E, 25ª questão, letra E, certo? Vamos para a 26ª. Vamos começar agora com legislação arquivística. Conteúdo que não é muito recorrente em concursos públicos, mas a EBSER cobrou. Então vamos quente. Se eles estão quentes, vamos fervendo, né? 26ª. De acordo com a Lei 8.159, de 1991, responda a instância responsável pela definição da Política Nacional de Arquivos no Brasil, que é denominada de quê? AN, Arquivo Nacional? Não. Conselho Nacional de Sistema Nacional de Arquivos? Não. SINAR. Conselho Nacional de Arquivos, CONARC? Certa resposta. 26ª, letra C. Vamos para a próxima questão. De acordo com a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 91, em seu artigo 7º, ela define de onde são provenientes os arquivos, sendo também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público e privado. Letra C. Alternativa correta. Então fica sabendo que os documentos do artigo 7º da Lei 8.159 de 91, de 8 de janeiro, ela está se referindo tanto a instituições públicas como privadas. 28ª questão. Muito boa essa questão na minha concepção, viu, gente? Preste atenção. Todas elas são ótimas, elas foram selecionadas por mim já por isso. Mas essa questão, ela desmistifica muita coisa.
Vamos lá. A Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, em seu artigo 24, afirma que a informação poderá ser classificada em ultrassecreta, secreta e reservada. E diz que os prazos máximos de restrição de acesso à informação estarão dispostos a partir da data de sua produção nos seguintes prazos. Primeiro, documentos ultrassecretos têm prazo de 25 anos. Verdade ou mentira? Verdade. Documentos secretos têm prazos de 20 anos. Verdade ou mentira? Verdade. Documentos reservados, prazo de 5 anos. Verdade. Então, a alternativa correta, letra D de dado. 1, 2 e 3 são verdadeiras. Sorrisozinho aqui, um sorriso muda um dia. Vamos para a próxima questão. 29ª questão. É correto afirmar que a organização intelectual dos documentos de um fundo pode ser feita por meio de um quadro de arranjo. Com base na informação, vamos ver o que é que está correto e o que está errado. Primeira, arranjo e classificação acabam tendo a mesma definição. Verdade. Arranjo é a mesma coisa que classificação. Coloca aí, meu querido aluno. Arranjo é a mesma coisa que classificação. Classificação é a mesma coisa que arranjo. Certo? Consistem na ordenação dos documentos dos fundos. Certo? O que são fundos? Conjunto de documentos de arquivos. Eles organizam. O arranjo acaba sendo uma das funções mais importantes em um arquivo. Com certeza, porque se ele classifica, ele organiza. Então, se ele organiza, é essencial para o andamento de qualquer instituição e ou setor. Então, verdade. Quarta, é importante destacar que as atividades desenvolvidas no arranjo podem ser de dois tipos. As atividades físicas, ligadas à colocação dos papéis de seus respectivos lugares, e as atividades intelectuais, que são análise de documentos em relação à sua forma, conteúdo e origem funcional. Então, certíssimo. A questão aqui que eu quero que vocês observem são as atividades físicas, que eu sublinhei, e as atividades intelectuais. Nas atividades físicas, elas estão ligadas à colocação dos papéis a colocação dos papéis em seus respectivos lugares. Já nas atividades intelectuais, ela fala que são análise dos documentos em relação à sua forma, conteúdo, origem funcional. Então, nas atividades físicas, a gente lembra muito do conceito de suporte. E na atividade intelectual, a gente lembra muito do conceito de organicidade. Alternativa correta da questão 29. Vamos ver aqui, todas estão corretas. É letra C de casa. C de casa, tá? 1, 2, 3 e 4 estão verdadeiras. Vamos para a próxima. 30ª questão. Outra questãozinha de legislação arquivística. O Arquivo Nacional AN, criado em 1838, órgão central do Sistema de Gestão de Arquivos, SIGA, da Administração Pública Federal, é subordinado ao Ministério da Justiça, MJ, desde a publicação do Decreto número 7.430, de 17 de janeiro de 2011, no Diário Oficial da União, número 12 de janeiro de 2011. Tem por finalidade, exceto, ou seja, vamos procurar aqui a questão pautada em toda lei que foi dada aqui, toda a informação jurídica aqui e arquivística, encontrar a alternativa que esteja incorreta. Vamos lá. A. Implementar e acompanhar a Política Nacional de Arquivos definidas pelo Conselho Nacional de Arquivos. Não. Isso aqui está correto. Por meio da gestão do recolhimento, do tratamento técnico, preservação e divulgação do patrimônio documental do país, realizar suas funções. Claro, isso é uma verdade. Essa é uma das funções, justamente, do Arquivo Nacional, certo? Recolhimento, tratamento técnico, preservação, divulgação do patrimônio documental. Mas a gente está atrás da errada. Então, não. Letra C. Garantir restrição à informação visando apoiar as decisões governamentais de caráter político. Certo, né?
Claro que não, meu querido aluno. Claro que não. Meu produtor chega, deu um pulo agora. Que coisa legal. Coisa legal. Acorda aí, a titia, o titio, o vovô, a vovó. Acorda a mamãe, acorda o papai. Então, garantir a restrição, não. Que garantir restrição, gente? Não. Se eu estou garantindo restrição à informação, eu não estou dando informação. Pelo contrário, eu estou retirando informação, certo? Então, a alternativa incorreta, pois uma das finalidades é garantir, sim, a não restrição da informação, tá bom? A letra D, garantir ao cidadão a defesa, muito bem, verdade. A gente estava atrás da incorreta. Letra C, alternativa correta, letra C. Vamos para a 31ª questão. Desculpa, gente. Acho que foi do grito que eu dei agora há pouco. Até o meu produtor pulou aqui. Ele tá sorrindo aqui. Vamos que vamos. O sorriso muda um dia. Na verdade, meu produtor. Isso aí. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Questão de legislação arquivística, mais uma. Através da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, em seu artigo 17, a gestão e o recolhimento dos documentos acumulados pelo Poder Executivo Federal competem. Ou seja, o que eu estou pedindo aqui, o que eu quero aqui, através da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 91, em seu artigo 17, sobre a gestão e recolhimento dos documentos acumulados pelo Poder Executivo Federal, competem a quem? A quem compete, certo, o recolhimento desses documentos? A, ao CONARC? Não. B, ao Arquivo Nacional? Não sei. C, ao Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo? Não. Nada a ver. Ao Sistema Nacional de Arquivos? Não. Nada a ver. Então, sobrou quem, meu querido aluno? Sobrou a alternativa B. B de bola. Então, 30ª questão, letra B de bola. 32ª. E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, tá feliz? Eu tô feliz. Fique feliz se não estiver feliz, viu? Vamos lá. Letra, 32ª. A Lei 9.605/1998 estabelece sanções penais. Fica atento, ó. Destruir documento pode causar penas. Gente, o que eu quero explicar a vocês que eu falei na primeira aula, o que eu prometo eu cumpro. Vou explicar agora. Quando você vai destruir um documento, você tem algumas fases. Você não pode pegar um documento e amassar. Simplesmente assim. Viu, minha concurseira? Viu, meu concurseiro? Não pode. Você tem que primeiro passar por várias etapas. E as principais etapas são essas. Primeiro, o documento de arquivo ele tem que ser descartado. Beleza. Depois de descartado, ele vai para lista ou listagem. Pode ter o mesmo nome, pode estar na tua prova. Lista ou listagem de eliminação. Para depois entrar em edital, sair em edital de 30 a 45 dias ao público. Então, tem que estar de 30 a 45 dias ao público. Professor, tem que ser no Diário Oficial? Não. Por exemplo, a EBSER, ela pode lançar simplesmente no seu site. Ela lança no seu site, deixa exposto ao público as normativas de 30 a 45 dias. Aí, depois disso, você pode eliminar o seu documento. E outra pergunta, sou professor há muito tempo, como eu já falei, e a gente recebe muita pergunta interessante. Uma vez um aluno perguntou, professor, mas depois de toda essa etapa, eu posso queimar o documento? Não. As normas do CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, é que você rasgue ou triture o documento que tiver passado por todas essas fases, que logo após ficar em edital, exposto a edital, será aí sim eliminada. E a gente observa que se você não fizer isso, a questão vai trazer uma coisa que faz interseção com o que eu expliquei, você pode responder nas esferas civil, penal e administrativa. Então fica atento, querido aluno, pode ser uma questão na tua prova e tu já vai resolver com facilidade. Então, a Lei 9.605/98 estabelece sanções penais e administrativas para aqueles cujo procedimento venha a lesar o meio ambiente, no caso de crimes de destruição, inutilização ou deteriorização
dos arquivos ou do arquivo, a penalidade a ser aplicada é de... Vamos lá. Primeira questão, letra A. Indicação de serviços prestados à comunidade. B. Multa de 1 ano, multa e 1 ano de reclusão. C. Multa de 5 salários mínimos. Reclusão de 1 a 3 anos, além da aplicação de multa. E aí, meu querido aluno? O que é que você acha aí? O que é que você imagina? A arquivologia não é tão simples assim, não. Mas também não é esse bicho de 7 cabeças. Vamos resolver. Letra A. Indicação de serviços prestados à comunidade? Não. Multa e 1 ano de reclusão? Não. Multa e 5 anos de salário mínimo? Não. A alternativa correta para ser aplicada nesse caso, minha concurseira querida e meu concurseiro querido, é a reclusão de 1 a 3 anos e aplicação de multa. Então fica atento, querido e querida. Joga para mim, meu faixa, por favor. Então fica atento, minha querida e meu querido. Você pode ser preso. Você pode ter uma reclusão de 1 a 3 anos e ainda aplicação de uma multa, caso você venha a destruir documentação sem a legalidade vigente, tá bom? Então, vamos ficar atento. A gente já está chegando, infelizmente, ao final da nossa aula. Ainda faltam mais algumas questões, mas vamos sem parar. Joga aí, meu faixa. Muito bem, resolvemos a 32ª, vamos para a 33ª. Segundo a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, em seu artigo 20, o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário é responsabilidade de quem? Vamos lá. De quem? Todo mundo aqui ia dizer, rapaz, eu estou em dúvida. Ou é Arquivo Nacional ou é CONARC? Gente, não. Todo documento recolhido ou produzido pelo Poder Judiciário, decore isso, memorize, meu filho, será recolhido pelo Poder Judiciário Federal. O CONARC e o Arquivo Nacional não vão ter força alguma para recolher esses documentos produzidos e ou recebidos pelo Poder Judiciário, tá bom? Então, uma questão muito interessante, muito boa, para você ter noção, ela pode ser usada como casca de banana e você que é meu aluno não vai cair nessa, então por isso, cola em mim, que é sucesso! Vamos para a 34ª. Estabelecido pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, em seu artigo 24, não existe na legislação brasileira qual grau? Ultra secreto? Existe ou não existe? Existe. Secreto? Existe ou não existe? Existe. Reservado? Aí todo mundo ia marcar reservado, né? Porque a gente não fala muito, né? O reservado, a gente não fala muito, né? Aí ia marcar sigiloso, né? O pessoal ia dizer, não existe na legislação reservado. Não. Ao contrário de muitos, apesar da gente usar muito na arquivologia o termo sigiloso, o único termo aqui que não é usado, não pode ser usado juridicamente falando, é o termo sigiloso. E sim os termos ultra secreto, secreto e reservado. Tá bom, minha gente? Então, alternativa correta, letra D de dado. Para encerrar o nosso curso e a nossa aula de hoje, vamos para a 35ª questão, tá? 35ª questão. A questão sobre catalogação, tá, gente? Fiquem atentos, é um conteúdo bastante extenso e nós vamos tentar sintetizar nessa questão do IBFC, o estilo dela, a forma como ela foi produzida e o que foi pedido, tá bom? Primeira questão de catalogação. Sobre a catalogação de documentos, assinale a alternativa errada. A alternativa incorreta. A catalogação de documentos é dividida em catalogação alfabética, numérica, ideográfica e geográfica. Beleza. Ela é dividida em 1, 2, 3, 4, tá bom? B. No método numérico, a catalogação pode ser dividida em numérico simples, cronológico ou dígito terminal. Verdadeiro. Coisa linda. Letra C.
no método geográfico existem as catalogações por países, estados e cidades. Até aí tudo certo, meu querido aluno, minha querida aluna, meu querido concurseiro, minha querida concurseira. Fechado. Mas vamos para depois do ponto, né? Onde as capitais não são levadas em conta a sua classificação. Não. Não, gente. Quando a gente vai classificar em pastas de arquivos, países, estados, cidades, nações, a gente vai primeiro, vou pegar um exemplo do estado da Paraíba, por exemplo. Eu vou pegar o estado da Paraíba, então monto a pasta estado da Paraíba, aí eu pego lá, qual a capital da Paraíba? Aí eu coloco João Pessoa. João Pessoa começa com J, não começa com A. Aí logo depois de João Pessoa que eu vou começar a colocar as cidades que vêm com a letra A, tá certo? Rio de Janeiro, capital. Rio de Janeiro também. Aí eu vou botar, colocar lá bonitinho, a palavra Rio de Janeiro, que não começa com A, né? Começa com R. Da mesma forma, a Argentina, certo? Eu vou botar Buenos Aires. Não é com A, é com B. E depois que eu venho com as palavras em ordem alfabética. É isso que eu queria dizer para vocês, tá bom? Então a alternativa está incorreta justamente por isso. Porque ele fala que as capitais não são consideradas. E elas são bastante consideradas, sim, tá bom? Letra D, para a gente encerrar aqui, no método alfabético são levados em conta catalogação 12 regras. São 12 regrinhas mesmo. Letra E, no método de ideográfico, eu quero fazer uma ressalva aqui com esse método. O método ideográfico ele também é chamado de método por assunto. Pode vir na tua prova. Eu já vi várias provas de concurso, de concursos públicos com esse termo, certo? O termo catalogação por assunto. E essa catalogação por assunto, por mais que muita gente pense que a catalogação do método alfabético, que é oficial, não é. O CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, considera essa catalogação como sendo a oficial. Tá bom, gente? Pessoal, nosso curso está chegando ao fim. Nossa quarta e última aula de resolução de questões para o EBSER, Banca e BFC também. Aguardo vocês nos nossos próximos cursos. Espero de vocês muita coisa boa, muito feedback positivo, certo? Segue lá no Instagram, @arquivologia Inácio Almeida, certo? Temos lá um trabalho muito positivo, muito bom. Não esquece desse grande site Jean Diniz Cursos Online, tá bom? Fiquem todos com Deus. Vou desejar uma coisa a vocês que eu desejei no início. Eu não desejo para ninguém sorte, porque sorte é para quem não é capaz. Eu desejo para vocês um bom êxito nessa prova, porque sorte é para quem não tem capacidade e vocês têm capacidade de sobra. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!